Então, pessoal, vamos começar aqui, né? Primeiramente, bom dia a todos, né? Quem não tiver colocado presença, pode digitar aí no chat, né, a nossa presença, vocês garantirem a presença da aula de hoje. E aí, pode chegando gente, a gente vai adicionando aqui no grupo, vou esperar mais não. Bom, a gente hoje vai começar a falar da manipulação de cápsulas, né? E eu já coloco essa matéria como parte da farmacotécnica também, né, das preparações alopáticas. Então, os pontos críticos de manipulação de cápsula influenciam muito no controle de qualidade da farmácia magistral, né? Então, é uma fórmula que é bastante utilizada dentro da farmácia magistral. Grande parte das formulações que saem de uma farmácia de manipulação são feitas em cápsula, né? A gente tem aqui o exemplo, né, que eu tenho aqui em casa, né? Geralmente isso aqui é um medicamento manipulado, essa é uma embalagem de medicamento manipulado, né? Tem informações aqui no rótulo, não vou mostrar qual é a farmácia que geralmente eu compro, porque eu não estou aqui para fazer propaganda de nada, né? E essa fórmula, forma farmacêutica aqui, né, é a cápsula. Né? Então, muita gente utiliza cápsulas, né, compra cápsulas, utiliza isso na indústria também, né, e é um meio de fazer a medicação dos mais baratos e mais eficazes que tem. Tá? Então a gente vai ver hoje alguns pontos críticos que podem influenciar tanto positivamente quanto negativamente no resultado final dessa forma farmacêutica, né, que é tão utilizada por nós. Vamos lá então começar. Bom, a gente tem então cápsulas gelatinosas duras. Né? As cápsulas elas são feitas de gelatina, né? E gelatina provém de proteína animal. Né? Então, se a gente tem uma proteína animal, a gente faz a gelatina e dessa gelatina a gente faz cápsulas. Geralmente elas vêm uma chapa, né, de gelatina mesmo, uma chapa bem dura, rígida de gelatina. E você tem essa chapa, né? E aí você tem um molde que você faz essas cápsulas, né? Que você faz essas cápsulas a partir desse molde de chapa dura de cápsula de gelatina. Né? E tudo se aproveita na indústria de fabricação de cápsulas, né? São muitas cápsulas sendo fabricadas por dia. E existe também uma coisa muito interessante, é que a demanda por cápsula é tão grande que as indústrias não conseguem suprir toda a demanda de cápsula. Então, as cápsulas é um produto aí que vem subindo de preço e vem sendo muito procurado a fabricação, né, e a venda desses produtos. A indústria ela vai ali no limite, né, e depende disso para produzir o medicamento. Então, a empresa que produz cápsula, ela ganha muito bem, né, ela faz parte de um mercado que está sempre precisando, né? Você sempre precisa de cápsulas para trabalhar com produtos farmacêuticos. Então, você investir em uma indústria que produz cápsula é muito bom, né? Muito bom, rentavelmente falando, tá? Então, cápsula gelatinosa dura, a gente fala que é gelatina dura porque ela é bem durinha mesmo, formadas aí por dois invólucros, que são duas seções cilíndricas pré-fabricadas, né? Sendo o corpo e a tampa com as extremidades arredondadas que se encaixam, né? Geralmente de gelatina, mas podem ser feitas de outros materiais. O preenchimento das cápsulas duras são com os princípios ativos e recipientes na forma sólida. Aqui a gente abre mais uma vírgula também, geralmente são na forma sólida, né? Dá para fazer também a cápsula com conteúdo líquido se tiver uma baixa porcentagem de água. Né? O que a gelatina não suporta é uma grande quantidade de água, que a água destrói ali a solidez da gelatina. Então, se você tiver uma grande quantidade de óleo, uma baixa porcentagem de água, você consegue também encapsular óleos em cápsulas gelatinosas. Tá? Que a gente tem um exemplo, né, do, do corpo e da tampa, né? Interessante é que a parte dos pós, né, o pó, ele nunca preenche totalmente a cápsula, tá? E aqui eu já falo de um erro grave em farmácia de manipulação que eu já presenciei, né? Mas isso
há um bom tempo atrás, quando não tinha tantas exigências relacionadas ao peso médio de cápsula. O manipulador errava, talvez, no escolher o tamanho da cápsula, ou na hora da pesagem do recipiente, colocava mais recipiente do que o normal, ou o próprio pó, ele não era feito a densidade no controle de qualidade, e o que acontecia? As cápsulas ficavam totalmente cheias, e não tinha mais espaço para colocar. Então, tinha manipulador que colocava o restante do pó dentro da tampa, não no corpo. Mas é um erro gravíssimo, você altera totalmente o peso médio, o enchimento da cápsula fica todo comprometido, né? Mas acontecia, né? Eu tenho que ser sincero com vocês, né? Que eu já vi acontecer esse tipo de problema com cápsula, né? Você utilizar a tampa para colocar mais medicamento porque estava sobrando no tabuleiro. Vou mostrar para vocês depois um vídeo do que não fazer com cápsulas, né? As cápsulas têm um jeito específico de manipular, a gente vai aprender no laboratório. Então, primeiro eu vou mostrar a forma errada de se manipular, depois eu mostro a forma certa. E a gente fala em forma errada de se manipular cápsula, isso vai muito do próprio profissional que faz a encapsulação. Geralmente é um profissional de nível médio, você tem que estar em constante treinamento, você tem que estar avisando essa pessoa constantemente da sua importância no seu trabalho na hora da manipulação, porém você tem uma rotina, tá? E assim como você dirige um caminhão, né, como você faz aí cálculos num, num RH, numa contabilidade, né? A rotina da farmácia de manipulação acaba ficando meio que automatizada. Você tem uma rotina automatizada. E é aí que mora o perigo. Funcionários mais antigos, eles tendem a produzir erros mais graves por causa da sua repetição. Né? Eu sempre fiz assim, ou eu faço mais rápido do que o fulano, mostrar que você faz uma manipulação mais rápida do que outra pessoa. Particularmente, eu nunca achei isso uma vantagem, né? A pessoa falar que manipula muito rápido, que encapsula muito rápido, né? A vantagem para mim é a pessoa mostrar ali no final que ela fez a manipulação e que o peso médio está o mais próximo possível da sua precisão, né? Você tem ali uma uniformidade de dose, tá? Então é isso, você tem que estar em constante treinamento dessas pessoas que são de nível médio, explicando para elas a importância, pisando no freio, né? Às vezes as pessoas não gostam muito do meu estilo de trabalhar, porque eu não sou muito de ficar botando pilha nas pessoas para elas fazerem as coisas rápido. Eu gosto que façam bem feito, né? É melhor você fazer uma coisa mais com menos produção e fazer uma vez só, do que se fazer um monte de coisa rápida e depois você ter que fazer retrabalho com isso, né? Então esse é um problema grave na encapsulação, você querer fazer a cápsula rápido demais ou você querer passar por cima dos bois, né? Falo muito para os clientes também. Quando você tem a oportunidade de falar com o cliente, você tem que frisar para ele que você fazer uma manipulação de um medicamento não é como você fazer um sanduíche, né, um x-tudo. Daqui 30 minutos está pronto. Não, você tem todo um processo, você tem todos os registros desse medicamento. Se você entrega ele em 30 minutos, você está responsável por esse medicamento pelo resto da vida, né? Você não falo pelo resto da vida, mas pelo tempo que esse medicamento fizer efeito na mão do seu cliente, você está responsável por esse efeito. Então, na ânsia de pegar mais clientes, você tem erros como manipulador querendo trabalhar rápido demais, fazer cápsula demais, principalmente quando você tem metas dentro do laboratório que instigam a isso, né? Já trabalhei em empresa onde o manipulador tinha metas de produção, né? E aí tinha até briga por causa de ficha de pesagem, né? Eu tenho que assinar essa ficha porque a assinatura valia a quantidade de medicamento que a pessoa fazia, e isso no final do mês ia dar uma porcentagem a mais ou uma porcentagem a menos, e gera até briga, esse tipo de coisa dentro do laboratório. Saber contornar essas situações é muito importante para o farmacêutico que quer entrar no mercado de manipulação, tá bom? Vamos lá, então, aqui mais um exemplo das cápsulas gelatinosas duras, né? Esse recravamento,
miolinho que tem aqui, né? Ele, na hora que você faz o clique, ele trava. Tem como abrir de novo? Tem, mas é muito difícil e você corre o risco também de quebrar a cápsula, tá? Mas algumas vezes é necessário, porque você faz a fórmula, fecha e o peso médio não dá o peso médio dentro dos limites impostos aí pela legislação. Então você tem que tirar todo o conteúdo, né? Uh, às vezes rehomogeneizar quando não você jogar, não for você não precisa jogar toda a medicação fora, né? Porque se acontecer alguma coisa, por exemplo, quebrar ou cair no chão, né? Isso aí você tem que jogar fora a medicação. E, e é isso, você tem que abrir, às vezes, as cápsulas, tirar todo o pó de novo, pesar para saber se você tem a quantidade que você precisa para fazer a manipulação e reencapsular. Né? E aí você tem que pegar cápsulas novas e para abrir esse vinco aqui depois que ele fecha é muito difícil. Principalmente que nesse espaço aqui entre a tampa e o corpo ficam pequenas partículas do medicamento e do recipiente, né? E aí essas partículas ajudam a travar a cápsula, né? Então ela fica bem durinha mesmo. Quem já tentou abrir cápsula, quem nunca tentou, faz a experiência aí, pega uma medicação vencida aí no armário, abre a cápsula e tenta abrir ela para você ver o tanto que é complicadinho. É perigoso quebrar a cápsula mesmo. Bom, cápsulas gelatinosas duras têm toda essa fabricação, né, precisa-se muito, porque ela tem muitas vantagens, né? Aqui a gente vai falar algumas vantagens, tanto para o paciente, quanto para o preparo desse tipo de forma farmacêutica, tá? Para o paciente, é um medicamento de fácil transporte, facilmente você carrega ele para onde você quiser. É de fácil administração oral, você precisa de apenas um copo de água e engolir o medicamento, né? Não tem muito segredo nas cápsulas. A dificuldade é muito na cor da cápsula. Alguns pacientes eles têm aí uma dificuldade com certas cores, né? Associam a uma cor a um gosto, sendo que não tem gosto, associa a cor a alguma gastrite, a algum tipo de coisa que vai passar mal. Tem cliente que realmente passa mal pela cor da cápsula que foi a medicação, tá? Mas, no geral, é de fácil administração oral, tá? A vantagem de proteção do fármaco, do princípio ativo, evitando aí contaminação, é um invólucro totalmente fechado. Quando a gente trabalha com comprimido, o comprimido ele é exposto, né? Ele, por mais que esteja ali sob compressão, tá? Se ele não tiver um revestimento, ele está totalmente exposto ao oxigênio, tá? Ao meio externo. Isso pode gerar algum problema no comprimido, né? Então você tem esses probleminhas aí com relação à forma comprimido. Na cápsula não, você já está ela num ambiente mais vedado, fechado, tá? Você tem ali uma proteção maior para o princípio ativo, recipientes e tudo mais. Mascara sabor desagradável, né? Você tampa a cápsula e geralmente depois que você tampa e lacra a cápsula, você faz uma limpeza da parte externa, então você retira aquelas partículas do medicamento que podem causar algum gosto para o paciente, então você mascara bastante o sabor dos medicamentos, né, até mais que o comprimido. Alguns comprimidos que são amargosos, quando você passa e engole ele, se ele raspa na garganta, você às vezes sente o amargo ali, por exemplo, da dipirona, né? Você toma um comprimido de dipirona e ele dá aquela raspada, você ainda sente um pouco do gosto da dipirona, a cápsula vai direto, tá? Você pode identificar o medicamento, isso facilitado pela distinção das cápsulas por cores diferentes. Minha antiga chefe, né, eu tive uma chefe mulher, né, na primeira farmácia de manipulação que eu trabalhei, me ensinou demais, eu sou muito grato por ela até hoje, sabe muito, a farmacêutica muito boa. Ela sempre falava que se a gente trabalha com cápsulas e a gente tem a possibilidade de identificar diferentes medicamentos por causa da cor da cápsula, né, você nunca deve colocar as cápsulas todas na mesma cor, né? Você utilizar a mesma cor de cápsula, tá? E aí você tem, por exemplo, a maioria das medicações no pó branco, tá? E aí você coloca numa cápsula transparente, a cápsula vai ficar branquinha. Se você tiver um fitoterápico igual esse que eu mostrei aqui, né? Se você tem a cápsula transparente, tá? Só ver se está mostrando aqui. Você tem assim a cápsula transparente, você vê que você colocando a medicação,
a medicação vai dar uma cor marrom para a cápsula, né? Um bege, tá vendo? Então, a cápsula transparente também ajuda você a identificar a cor do fármaco quando o fármaco não é fotossensível, tá? Porque se isso daqui fosse, se ele entrasse em decomposição com a luz, essa cápsula não serviria. Então, cápsula transparente para fármacos que não são fotossensíveis. E aí você tem a possibilidade de uma cápsula, se for com conteúdo branco do seu medicamento e todos os outros medicamentos também, você pode fazer um na cápsula azul, um na cápsula verde, um na cápsula amarela e outro na cápsula transparente, por exemplo. Né? Tem gente que compra, às vezes, 5 medicamentos manipulados. E eu estava falando da minha ex-chefe, né, ex-chefe, que quando ela contava uma história que um cliente chegou na mesa dela, quando ela começou a ser farmacêutica de manipulação, tá? Pegou 2 potes, tipo esse daqui, pegou outro potinho assim, abriu os 2 potes e despejou na mesa dela, aquele tanto de cápsula branca. Virou, bateu na mesa e falou assim: separa para mim, por favor. Não tinha o que fazer, estava completamente certo. Se você mistura as cápsulas, se você tem algum problema com isso, se a cápsula abre, cai no chão, não tem como você separar se está tudo da mesma cor. Tá? Então, use sempre essa vantagem da cápsula para vocês, né? Para vocês separarem mesmo, né? Facilitar a distinção das cápsulas por cores diferentes, tá? E essas cores é interessante que elas você cria até padrões, né? Você tem, por exemplo, a aqueles comprimidos sildenafila, que é feito no comprimido azulzinho, né, que geralmente é um tipo de Viagra estimulante sexual, você já faz ele na cápsula azul, o cliente já associa a cor ao medicamento. Antibiótico, você faz ele naquela cápsula rosa com azul, aquela cápsula maior, que muita gente já associa aquilo ao antibiótico. Então tem essas cápsulas no mercado, tá? Não precisa ser tudo transparente ou tudo de uma cor só, tá? Na época da Copa do Mundo de 2002 eu já trabalhava com manipulação. Acho que foi em 2002, ou foi a Copa do Mundo de 2006. Ambos os casos eu trabalhava com manipulação também, em 2002, 2006 e 2010 também. A gente comprou uma série de cápsulas com o corpinho dela amarelo e a tampinha verde. Então a gente fazia as cápsulas verde e amarelo na época da Copa. O cliente saía muito satisfeito. Medicamento personalizado com as cores da seleção brasileira. O pessoal ficava muito, achava muito legal isso, né? São detalhes que agradam e que até diverte a pessoa, caso você associe de maneira correta, tá? Aqui a gente tem algumas vantagens também no preparo, tá? Utiliza poucos adjuvantes, apresentam poucos problemas de formulação, tá? A maioria dos recipientes tem em sua parte da composição uma grande quantidade de amido de milho ou talco farmacêutico com aerosil, estearato de magnésio. Então você não tem adjuvantes muito complexos. Você não precisa fazer, por exemplo, um granulado, né, para depois você fazer uma compressão no caso do comprimido. Você faz simplesmente uma mistura de adjuvantes simples, né, para fazer a formulação. Ela proporciona uma boa disponibilidade do princípio ativo em relação a outras formas farmacêuticas sólidas. Tá? Por mais que a cápsula seja um invólucro gelatinoso duro, quando ela bate no estômago, né, o ácido derrete rapidamente a cápsula. Ela fica ali biodisponível muito rápido. Tá? E como ela também não está comprimido, né, ela está meio que desagregada, está em forma de pó, tá? Esse pó também é facilmente absorvido pelo seu organismo também. As partículas já estão menores, logo forma uma solução ali no suco gástrico, já desce para o intestino, já é bem absorvido a forma farmacêutica cápsula. Permite mistura de pós, granulados, pellets, líquidos anhidros, massas semissólidas e mesmo de outras formas farmacêuticas de menor volume. Tá? Então você pode colocar aí várias coisas dentro de uma cápsula com essa limitação. A percentagem de água, o percentual de água tem que ser baixo. Tá? Então você pode fazer o granulado, colocar na cápsula. Os pellets, para quem não conhece, tá? Tenta alguma vez abrir um comprimido de omeprazol para você entender o que é o pellet. O pellet são microbolinhas bem redondinhas, tá? Elas têm uma encapsuladora própria para você manipular.
Geralmente o omeprazol é de 20 miligramas e essa encapsuladora ela é calibrada para 10 miligramas. Aí você abre uma prancheta, derruba 10 miligramas, coloca novamente, depois mais 10 miligramas você tem aí a encapsulação de pellets de 20 miligramas. Tá? Aqui mais uma vez líquidos anidros, ou seja, sem água. Anidros significa seco, sem água. Algumas massas semissólidas, algumas pastas podem ser colocadas e mesmo formas farmacêuticas com volume menor. Você pode, por exemplo, fazer um microcomprimido, um pequeno, colocar dentro de uma cápsula com uma segunda proteção para esse comprimido. Tá? E cápsula também possibilita a preparação de cápsulas com liberação entérica e liberação lenta. Na manipulação, inclusive, você pode fazer líquidos, né, que ajudam aí no revestimento da cápsula. Você faz que era o nome do líquido, coloides, né? Você cria coloides, que é aquela mais pegajosa, parece um mel, e você pincela por cima da cápsula, deixa secar. Geralmente são preparados de PVPI, polivinilpirrolidona, né? Você cria aí formulações com PVPI e faz o revestimento da cápsula. Deixa eu ver aqui se eu tenho, enquanto eu estou procurando aqui, que é o nome da formulações. Formulações. Eu tenho aqui a formulação, quero buscar para vocês aqui rapidinho as, a fórmula do revestimento, né, do revestimento. Só uma busquinha rapidinho aqui no meu computador que eu vou achar. Pesquisa em enquete. Mas não vou achar esse PDF meu que tem o revestimento. Só para eu morder a língua aqui com vocês. Ai, ai. Deixa eu ver aqui se eu acho em outro lugar. Fórmulas, achei. Eu vou buscar aqui rapidinho, localizar. Aqui, achei. Ó, falando para você que eu tenho muita coisa aqui, pessoal, eu vou até parar essa apresentação, porque a gente está falando justamente disso e é o que eu achei aqui para passar para vocês. Ou seja, uma das vantagens das formas da cápsula, né, é a preparação de cápsulas com liberação entérica e liberação lenta. E para fazer isso, né, a gente tem uma formulinha bem legal. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Não é todo dia que a gente acha esse tipo de coisa por aí. Eu acho que nem na internet tem tão fácil assim. Aqui a gente tem um TXT bem simples da época, né, que eu peguei, e a gente tinha até o preço aqui em reais. Né? Aqui é a solução de revestimento entérico. Né? A gente tem aqui em cima também uma solução de PVPK 30%, tá? Mas aqui é interessante, revestimento entérico, para passar em cápsulas na farmácia de manipulação. A gente tem o acetoftalato celulose, 12%, amônia, hidróxido de amônia, 2,63%, propileno glicol 3% e álcool 70%, né, 82% da formulação. Tá? Então, é um revestimento simples, você passa ele em volta da cápsula, né, e deixa secar, como é álcool 70, a cápsula seca rapidinho, isso depois que você manipula a cápsula, depois você passa o revestimento entérico, deixa secar, tá? Deixa secar esse revestimento e aí você manda para o cliente. Tem que passar cápsula por cápsula, tá? Deixar ela secar individualmente em cima de um papel toalha, tá? E deixar secar bem, porque senão elas grudam uma na outra. Né? Tem que deixar um tempinho secando. É um pouquinho trabalhoso, mas funciona. Tá? Aqui a gente tem outra solução de revestimento, aqui é já com produto natural, óleo de oliva, 2,9%, e o acetoftalato celulose também, 13,87%, aqui já na acetona.
83,23%. Esse daqui seca mais rápido do que o de cima, só que a acetona deixa a cápsula um pouco quebradiça. Tem que tomar um pouco de cuidado com essas soluções de revestimento entérico para cápsulas, né? Estou falando para vocês que eu acho as coisas, só procurar aqui negócios, documento, pessoal, esse tipo de documento, só para vocês terem uma ideia, 21 de junho de 2008, que eu busquei, que eu trabalhei com esse documento a última vez. Aqui na memória para vocês utilizarem. Cadê a apresentação? Apresentação de slide. Vamos lá. Continuando. Então, tem diferentes tamanhos disponíveis para cápsulas duras e, de acordo com o volume desejado, os invólucros são escolhidos. Tá? Então, você tem que escolher a cápsula pela quantidade de pó que cabe dentro dela. Então, o volume do princípio ativo utilizado depende da sua densidade e da sua compressibilidade. O tamanho dos invólucros podem variar de acordo com a tabela 1, no entanto, os volumes podem variar conforme o fabricante. Né? Mas basicamente é isso daqui, pessoal. O volume de cápsula varia, mas é muito pouco. Tá? Então o fabricante, tem vários fabricantes, tá? Mas eles seguem esse padrão. Aqui a gente tem o padrão da cápsula em centímetros, né? Que essa cápsula 000, confesso para vocês que eu nunca trabalhei com ela, tá? Porque o pessoal já acha a 00 muito grande, e passando uma régua aqui, né, a 00 ela tem basicamente 2 centímetros de tamanho, 2 centímetros é uma cápsula consideravelmente grande, algumas pessoas têm dificuldade para engolir essa cápsula de 2 centímetros, então é uma cápsula maior que isso, né, é bem mais complicado. E existem cápsulas maiores também para uso veterinário, tá? Então existem cápsulas maiores aqui do que a 000 para usar, por exemplo, medicação para animais de grande porte, como cavalo, né, e outros animais aí que utilizam cápsulas de grande porte. Tá? Mas a 000, o volume dela básico é de 1,4 ml, mililitros. Cabe 1,4 ml dentro dela. A 00, que é a maior que eu já utilizei, né, na manipulação, cabe aí em torno de 1 ml, 0,95 ml. A cápsula 0, essa 0E aqui eu também nunca trabalhei, ela é intermediária entre a 00 e a 0, provavelmente ela deve ter aqui em torno de 0,775, 0,8 ml, tá? Cápsula 0 cabe 0,62 ml, 68 ml, né, em torno disso daqui. A cápsula número 1, ela cabe meio ml, então é uma cápsula que dá para fazer uma padronização bem boa, com meio ml só. A cápsula número 2 cabe 0,37 ml. A cápsula número 3 tem pouca diferença para 2, cabe 0,3, e algumas farmácias escolhem não trabalhar com a 2 ou não trabalhar com a 3 para economizar aí nas compras. Então, você trabalha com a 1, ignora a 2, aí você não compra encapsuladora número 2, você não compra cápsulas número 2 e trabalha só com a 3 e a 4, tá? Ou então ignora a 3 e trabalha só com a 2 e a 4. Já vi isso acontecer também, tá? A cápsula número 3 tem 0,3 ml. A cápsula número 4, essa daqui foi a menor cápsula que eu já trabalhei também, 0,21 ml. E a cápsula número 5, essa eu não trabalhei com ela também, 0,13 ml, uma quantidade muito pequena de pó, tá? Para colocar dentro da cápsula. A cápsula 4, ela já é minúscula, ela é bem pequenininha. Você pode ver aqui que ela tem menos de 1 centímetro de altura, né, de tamanho. Então, ela já é pequena. Tá? Então, bem fácil de engolir. Ela parece um grãozinho de arroz. Você põe na língua, engole, e às vezes não precisa nem de água para ajudar ela a descer. Tão pequena que ela é. Tá? Então, aqui a gente entra, pessoal, mostrando já a importância da densidade. Né? A gente vê aí que a parte de volume ela é muito importante. Você saber a quantidade de pó que cabe dentro da cápsula é muito importante. Tá vendo? Você preencher esse volume. Então, no preparo das cápsulas duras gelatinosas, faz-se necessário preencher os invólucros. No entanto, para isso é preciso saber o volume que vai ser ocupado. O volume de princípio ativo, prescrito normalmente,
não preenche o invólucro completamente, havendo necessidade de completar o volume com um pó inerte chamado excipiente. Né? O excipiente é o pó inerte que a gente utiliza para completar o conteúdo da cápsula, porque o princípio ativo ele tem o que? Às vezes miligramas, bem pouquinho, não completa o volume da cápsula. Você não consegue usar só o princípio ativo. Algumas fórmulas fitoterápicas, né, que tem um volume maior de princípio ativo, você consegue colocar elas totalmente dentro de uma cápsula sem precisar do recipiente. Tá? Tem alguns fitoterápicos que dá para a gente fazer isso tranquilamente. Mas para isso também precisa saber da densidade do pó. Tá? Que a gente tem os procedimentos envolvidos na manipulação de cápsulas gelatinosas duras, né, preparação. A gente primeiro tem a pesagem, depois a moagem ou tamização dos pós, depois nós temos uma mistura, o enchimento das cápsulas, uma limpeza externa, um acondicionamento e rotulagem. Esse é o passo a passo comum da manipulação de cápsulas gelatinosas. Tá? Na pesagem, deve-se realizar a pesagem individual dos componentes da fórmula a ser manipulada em balança, que deve estar isolada em local sem correntes de ar e vibrações, para evitar o comprometimento de precisão. Tá? Na farmácia onde eu trabalhei, a gente tinha já uma base onde você colocava o saco de manipulação e colocava o tamiz em cima. Então você já ia pesando e tamizando o pó. Pesava uma quantidade, passava no tamiz. Pesava outra quantidade, passava no tamiz. Se não passasse no tamiz, você voltava já para o grau e pistilo, tá? Onde você fazia ali uma trituração. E aí você triturava e passava no tamiz de novo até você obter ali um pó meio que homogêneo já. Tá? Um pó já com uma granulometria padrão. Tá? Então, na pesagem, a gente tem que levar em consideração as conversões, depois a gente vai ter uma aula sobre isso, né, sobre essa matemática de manipulação, a gente vai falar bastante sobre essa matemática, conversões como diluição, fator de correção, fator de equivalência, e o número de cápsulas, né, quantidade prescrita na receita. Então, o volume aparente é o volume ocupado por uma dada quantidade de pó, a gente utiliza proveta para saber desse volume aparente, deve-se acamar o pó até um volume constante, é indispensável a redução do pó, princípio ativo e recipiente, a uma mesma tenuidade. Então, se você tem pó com muitas partículas que não criam um mesmo tamanho de partícula, né, você tem que aí tentar deixar esse pó sempre com a mesma quantidade de tamanho de partícula. Que a gente tem alguns métodos de mistura, né? Grau, né? Com pistilo. Você pode misturar no frasco de boca larga ou no saco plástico. Desses métodos de mistura, já trabalhei com grau, né? Que seria isso aqui, um método de mistura, e com o saco plástico, que eu acho o saco plástico bem eficiente, né? Ele é bem mais rápido do que o grau. Né? Ele cria uma homogeneidade muito boa também. Tá? Para determinar a homogeneidade, você tem que trabalhar com dois tipos, você pode ter pós de cores diferentes, e você cria uma homogeneidade quando você consegue uma cor homogênea do produto e não tem rajas nem outro tipo de cor, e pós de cores iguais, você pode colocar algum tipo de corante para ajudar na identificação da homogeneidade, tá? Na hora de misturar os pós, tem alguns problemas, como segregação, né, e o controle de homogeneidade, né? E aí a gente usa o corante para controlar essa homogeneidade e retirada de alíquotas de diversas regiões da mistura para saber se ela está realmente bem misturada, tá? Aqui a gente tem uma cápsula, os pellets são basicamente assim, não, esse daqui, pessoal, é uma cápsula com granulado, né, que tem tamanhos diferentes. Os pellets são bem bolinhas também, só que são bolinhas mais uniformes, do que uma cápsula com granulado dentro. Você pode fazer cápsula a partir de comprimidos, né, e aí a finalidade do uso é quando é necessário administrar uma substância de uso exclusivo da indústria em dose diferente da oferecida por esta. Jamais usar comprimidos revestidos ou de ação prolongada, porque se você quebra o comprimido e tritura ele para colocar dentro de uma cápsula, você retira
aquele revestimento ou aquela ação prolongada que ele teria com o revestimento da indústria. Você não consegue criar o mesmo revestimento para a cápsula da manipulação. A gente tem aquele revestimento entérico, só que o revestimento criado pela indústria é diferente. Então, não pode fazer cápsula a partir de comprimido revestido ou de ação prolongada. Né? Para comprimido comum você pode, tá? Então você tem uma dose que não tem na indústria, tá? E você quer fabricar essa dose para o seu cliente específico, você pode quebrar o comprimido, triturar ele no grau, completar com recipiente e, por exemplo, diminuir a dose. Você tem um comprimido de 500 miligramas, você faz cápsulas de 200 miligramas. Você faz os cálculos, dá para fazer tranquilamente na farmácia de manipulação. Encapsuladores, né, que é a base da manipulação, né, são essas placas aqui. Você faz a distribuição das cápsulas no encapsulador, tá? A gente tem métodos de enchimento de forma gradual e uniforme. Você pode encher de fileira a fileira, né? E a sobra do pó você vai jogando dentro das cápsulas e com batidas no tabuleiro, batidas homogêneas, levantando completamente a cápsula. Tem gente que bate de um lado, bate do outro, bate em cima e embaixo, isso tira a homogeneidade, a uniformidade da dose da cápsula. Você tem que fazer batidas constantes, sem pó por cima da cápsula. Então você enche a cápsula, retira o pó da encapsuladora, bate, depois você volta o pó novamente, para você ter uma uniformidade de dose. Tá? Para enchimento das cápsulas, pode ser utilizados várias técnicas, pode ser utilizado diversos modelos de encapsuladoras manuais, semiautomáticas e automáticas. Então, essas aqui são as manuais, onde você enche aí, as cápsulas de forma manual, né? Você faz isso tudo à mão. E aqui você tem uma encapsuladora automática, faz isso automaticamente. Na automática a gente tem um alimentador ou retificador das cápsulas vazias, tá? Que vai abrir as cápsulas. No segundo a gente tem o alimentador do complexo farmacêutico, tá? No 3 você tem o alinhador, onde você vai alinhar as cápsulas. 4, um extrator a vácuo. No quinto, você tem o local de enchimento. E no sexto, um sistema de fechamento e extração dessas cápsulas. Né? Então, você tem aí um sistema bem rápido de produção de cápsulas com encapsuladora automática. Aqui o enchimento de cápsulas utilizando encapsulador manual, como deve ser feito. Você monta o tabuleiro com o tamanho da cor correta da cápsula. A bancada em que vai ser realizado o enchimento deve ser forrada com um pano. A distribuição do pó no tabuleiro é realizando movimentos de zigue-zague até completo preenchimento de todas as unidades. Elevar um dos lados do tabuleiro a uma altura de 3 centímetros e soltar, deixando bater na bancada. Em seguida, repetir esse procedimento 3 vezes para cada lado do tabuleiro. Verificar o preenchimento das cápsulas, acrescentar mais pó do grau no tabuleiro e realizar a distribuição do pó com movimentos de zigue-zague até realizar 3 vezes a elevação de cada lado do tabuleiro e bater na bancada. Repetir esse procedimento até terminar o pó restante no grau. Após o término do pó no grau, deve-se tampar as cápsulas, travar e com um pano limpo, limpar as cápsulas. Né? Deixa eu mostrar para vocês aqui um vídeo do que não fazer. Né? Parar de apresentar aqui. Um videozinho antigo também que eu achei, nem lembro onde que eu achei esse vídeo aqui, que mostra uma técnica de manipulação errada. Deixa eu ver aqui.
Ao fundo vocês têm Madonna, né? O cara tá ouvindo a Madonna e manipulando cápsulas aí. Então, já colocando aqui as cápsulas na encapsuladora manual. Com o tempo você pega funcionários assim que realmente têm agilidade de trabalhar com as duas mãos, né? Até eu também criei agilidade de trabalhar com as duas mãos, tanto que eu encapsulei, tá? Para colocar a cápsula, nenhum problema, né? O problema está na hora de você fazer a colocação do pó no produto, tá? Achou? Não. Oi, Essa aqui é de conta, amor. deixa eu ir adiantando aqui um pouquinho. Ele tá tirando as tampas da cápsula, né? Aqui já tem alguns erros visíveis. O jaleco não cobre o braço, né? Você não pode trabalhar com jaleco que não cobre o braço, né? Para você evitar aí que pelos caiam dentro da encapsuladora. Já é um ponto. Levantou. Aqui você tem a guia com o pó que já foi pesado. Vamos lá. A batida é o máximo. E bater com pó em cima ainda. Você não tem uniformidade de dose nenhuma nesse tipo de batida aí. Não façam isso. Pronto, aí você tem aí uma fórmula que possivelmente no peso médio não passaria. Né? Você tem cápsulas com uniformidade de doses bem diferentes. Aí está fechando todas. Fazendo um método de limpeza, né? Geralmente estou utilizando uma touca para fazer a limpeza das cápsulas. Colocando rótulo, fazendo os registros. Vamos parar por aqui para não mostrar a cara do meliante. Bom, pessoal, isso daí é uma encapsulação totalmente fora do padrão, né? Você vê que a pessoa joga o pó por cima ali das cápsulas, já faz uma batida ali bem forte, bem fora de padrão, né? Uma batida bem firme. Por isso que eu falo, esse é o tipo de coisa que você, como farmacêutico, tem que observar no espaço de manipulação, tá? Você tem que chegar, explicar, a pessoa vai falar assim, não, esse cara entrou aqui ontem, não sabe de nada, né? E aí você tem que fazer treinamento, explicar o que é uniformidade de dose, você tem que fazer treinamento explicando como é feita a batida, de cuidado, né? Você tem que ser sempre o freio desse tipo de manipulação. Que a pessoa está ali para trabalhar, ela quer terminar o serviço, ir embora para casa o mais rápido possível, né? Tem muitas formas. Mas se você faz isso, você cria problemas aí mais para frente, bem facilmente você vai criar muitos problemas dentro da farmácia de manipulação. Então coloquei esse vídeo rápido só para vocês terem uma ideia de como não fazer e o que vocês têm que observar na hora que acontecer isso dentro de uma farmácia de manipulação para vocês puxarem a orelha do pessoal, tá bom? Sejam o freio. Né?
Então, aqui fala o procedimento correto. A gente vai fazer esse tipo de formulação no laboratório. Quero mostrar para vocês como funciona a questão do recipiente, como que a gente consegue fazer um bom peso médio, né? Então, esse procedimento aqui eu quero passar para vocês fazerem de forma bem tranquila no laboratório, para vocês entenderem, né, a arte de fazer uma fórmula encapsulada, né, já que é uma fórmula tão utilizada na manipulação. Tá? Que a gente tem, né, as cápsulas sendo colocadas, rastelo, tudo bonitinho, né? E cápsulas também podem ser utilizadas para fazer líquidos, líquidos encapsulados em cápsulas gelatinosas duras. Né? Você pode colocar em soluções alcoólicas, você pode colocar óleos fixos, como óleo de amêndoas ou óleo de amendoim, e óleos voláteis. Tá? O material utilizado é o encapsulador, você pode utilizar uma pipeta ou uma micropipeta, uma seringa ou um gotejador calibrado. Tá? E a gente já viu o volume das cápsulas antes, né? Você sabe, por exemplo, que cada cápsula ali cabe meio ml. Você pode aí na seringa medir meio ml e jogar dentro da cápsula ou na pipeta, contando aí o número de gotas dentro dessas cápsulas, né? É muito legal fazer cápsula de óleo. Eu já fiz cápsula de óleo, óleo de quê mesmo? Vitamina E oleosa, né? A própria vitamina E. A cápsula de vitamina E oleosa a gente chegou a manipular bastante na época, né? Você faz ela numa cápsula mais escura porque ela é fotossensível. Dá para fazer tranquilamente. Tá? Além das cápsulas gelatinosas duras, a gente tem as cápsulas gelatinosas moles. Essas cápsulas são de única parte. O conteúdo dela é hermeticamente selado, né? Então é uma cápsula selada. Ela parece aqueles melzinhos que a gente compra aí na rua, que tem para vender na rua, né? A gente não compra na rua, né? Geralmente a gente compra melzinho em farmácia de manipulação também, mas ela vem selada dentro desse plástico. Tá? Tem diversos formatos e tamanho e destinam-se preferencialmente a condicionar líquidos. Varia de 0,2 até 5 gramas. Então você tem cápsulas bem grandes, né? Cápsula de óleo de alho, por exemplo, é bastante vendido, né? Cápsula de óleo. Perdi agora os nomes dos óleos, mas geralmente cápsula oleosa é vendida assim, tá? Tem algumas desvantagens, que a preparação é complexa, não dá para fazer na farmácia de manipulação, tá? E é inadequada para líquidos com teor de água maior ou igual a 5%. Então, só para óleos, senão o líquido derrete aí a cápsula, tá? É interessante que essas cápsulas antigamente eram vendidas a granel, ou seja, você comprava em 10.000 cápsulas desse tipo de cápsula já direto da indústria pronto. E aí você fazia o quê? Pegava, contava 60 cápsulas, já dessa pronta, e vendia para o cliente da manipulação. Isso foi proibido, né? A vigilância proibiu. Né? Mas por um bom tempo a gente desrespeitou essa norma, né? Muitas farmácias faziam esse tipo de coisa. A última vez que eu vi isso numa farmácia de manipulação, o fiscal chegou, olhou aquele tanto de cápsula, viu que era proibido, né, a gente utilizar cápsulas, vender esse tipo de cápsulas dentro da farmácia de manipulação. Ele pegou, colocou tudo dentro de uma bacia, colocou embaixo da pia e ligou a torneira, né, e destruiu todas as cápsulas. Ou seja, a farmácia levou um prejuízo para nunca mais comprar essas cápsulas. Ele estava dentro do direito dele de fiscal, amparado pela lei, ele criou o termo lá certinho, estou destruindo produto que não pode ser comercializado dessa maneira a granel na farmácia de manipulação. Então, pela legislação não pode fazer isso, você só pode vender esse produto rotulado, vindo direto da indústria, dentro da embalagem certinho. Né? Então a manipulação foi proibida de fazer essa separação a granel desse tipo de cápsula. Ok? Ela tem vantagens, ela é de fácil deglutição, maior preferência pelos pacientes, ela tem uma boa biodisponibilidade, fármacos suscetíveis à hidrólise ou oxidação ficam bem protegidos, incorporação de fármacos empregados em altas doses e com baixa capacidade de compressão, e precisão no encapsulamento. Ela tem uma precisão de 1 a 3% aí de variação. Tá? A abertura do invólucro vai depender aí do tamanho da cápsula, do pH gástrico, da interação entre o conteúdo e o invólucro. Tá? O envelhecimento e as condições de estocagem também provocam a abertura do invólucro. Né? Então, essa cápsula ela se dissolve no pH do estômago, ela é um pouquinho mais difícil de dissolver. Tá? E quando elas vão ficando velhas, esse
esse material ele vai criando um ranço, ele vai ficando rançoso por questão de oxidação da matéria-prima, que geralmente é oleosa por dentro, né? Então, ela tem um tempo de validade mais curto, definido, e quando ela envelhece, ela fica com um aspecto bem feio mesmo, e com cheiro ruim de oxidação. Tá? Bom, depois a gente vai falar um pouquinho disso daqui, de peso médio, em outra aula. Por hoje, é isso que eu tinha para passar para vocês. A gente começar a entender os pontos críticos de uma encapsulação, beleza? Tá? Fórmula aí, forma farmacêutica mais utilizada na farmácia de manipulação. Bom, um minutinho para terminar a aula. Alguma dúvida, pessoal? Alguma reclamação? Alguma sugestão? Estamos abertos. É de boa. De boa, Bruno? Obrigado. Então é isso, pessoal. Obrigado. Até amanhã. Amanhã a gente se vê novamente nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, no horário das 10, né? 10 da manhã a gente está aí para falar com... 10 não, 9 da manhã a gente está aí para falar com vocês. Obrigado pela presença e tenham todos um bom dia. Bom dia, tchau, tchau. Bom, professor, bom dia. Bom dia, tchau. Bom dia.